Questão 2. O cloreto de sulfurila, SO2, Cl2, é um importante agente de acilação de compostos orgânicos. A sua obtenção pode ser realizada pela reação direta do dióxido de enxofre, SO2, com gás cloro, Cl2, conforme a equação seguinte. Quando uma mistura com 2 atm de SO2 e 1 atm de Cl2 atinge o equilíbrio em um reator de 1 litro a 100 Kelvin, observa-se que a pressão do SO2-Cl2 é 0,75 atm. Apresente os cálculos para mostrar o valor da constante de equilíbrio Kp da reação a 1000 Kelvin. Então, ele te deu a equação da reação de produção do cloreto de sulfurila. A gente já observa que essa reação está balanceada, que vai ser importante para a determinação da constante de equilíbrio em valores de pressão, quando apresenta aqui Kp, porque o valor da constante de equilíbrio, Kp aqui, é igual à pressão parcial do produto elevado ao coeficiente estequiométrico, que nesse caso aqui é 1, né? Dividido pela pressão parcial dos reagentes, que nesse caso também é 1. Então, aqui vai ficar como o valor da constante de equilíbrio. A pressão do SO2, Cl2, dividido pela pressão de SO2, vezes a pressão de Cl2. Se o coeficiente estequiométrico fosse 2, 3 ou outro valor, a gente elevaria o componente a essa potência. Então, inicialmente, ele te dá a informação. Vamos colocar aqui a reação para ficar mais fácil. De início, você tem 2 atm de SO2, 1 atm de cloro e não tem, né, nada do produto. Só que quando atinge o equilíbrio, você vai obter 0,75 atm de SO2-Cl3. E como então determinar as quantidades dos produtos que restou no equilíbrio? Olhando para a estequiometria da reação. Aqui é 1 para 1 para 1. Então, se gerou 0,75 do seu produto, consumiu 0,75 do reagente cloro e do dióxido de enxofre também. Então, aqui você produziu 0,75 e dos reagentes você consumiu. Tendo assim, no final, quando atingiu o equilíbrio, 0,75 atm do seu produto, 1 menos 0,75, você vai ter 0,25 atm do gás cloro e 1,25 atm do dióxido de enxofre. Então, são esses valores que nós vamos substituir. Então, a constante de equilíbrio dessa reação vai ser 0,75 dividido por 0,25 vezes 1,25. Isso nos dá um valor de constante igual a 2,4 atm a menos 1, que aqui é atm, né? Trabalhando as unidades de medida como números, então você vai ter 2,4 vezes 2,4 atm a menos 1 como Kp. Essa é a letra A. Resposta A. AB. Calcule a variação da pressão total do sistema no equilíbrio. Então, na B, você vai ter a variação da pressão no equilíbrio. Então, vai ser a minha pressão final, que é a pressão no equilíbrio, né? Menos a pressão inicial. Pela lei de Dalton, das pressões parciais, a pressão total de um sistema é igual à soma das suas pressões parciais.
dos componentes. Então, aqui, né? No caso, a pressão inicial é quem? Quem está presente no início? Só os reagentes, dióxido de enxofre e o gás cloro. Então, minha pressão inicial é igual à pressão do SO2 mais a pressão do gás cloro, que é igual a 2 atm mais 1 atm. Então, minha pressão inicial são 3 atm. Minha pressão final no equilíbrio é igual às pressões, a soma das pressões dos componentes que estão no equilíbrio, que são os 3, no caso. Pressão de equilíbrio de SO2, a pressão no equilíbrio do gás cloro, mais a do SO2-Cl2, que já está presente no equilíbrio. Então, nós determinamos já aqui do SO2 1,25 atm mais 0,25 atm mais 0,75 atm. Então, minha pressão no equilíbrio é igual a 2,25 atm. Logo, minha variação de pressão é igual à pressão final, 2,25 atm, menos a pressão inicial, que é de 3 atm. Isso é igual a menos 0,75 atm. Então, essa é a minha variação de pressão no equilíbrio. C. Se o sistema for perturbado com a duplicação do volume do reator, em que direção a reação deverá se deslocar para alcançar o equilíbrio novamente? Então, a gente tem que levar em conta a reação e como ela se comporta. Se for no sentido de formação do produto, eu tenho 2 mols de gases se convertendo em 1. Se for no sentido produto-reagente, eu tenho 1 mol de gás convertendo em 2 mols. Então, para manter o equilíbrio, o que acontece? Se eu aumento o número de mols, no sentido de número de mols, eu aumento a pressão, correto? Então, para atingir o equilíbrio, eu preciso deslocar no sentido que vá compensar esse aumento no número de mols, para que não ocorra o aumento da pressão. Então, aqui, se eu aumento o volume, se eu duplico o volume, eu tô fazendo o quê? Diminuindo a pressão. Eu diminuo a pressão quando eu aumento esse volume, né? Duplicando. Então, eu vou deslocar essa reação no sentido que vai o quê? Aumentar N para compensar essa diminuição da pressão. Em que sentido eu aumento N, o número de mols de gases? No sentido contrário, de conversão dos produtos em reagentes. Então, a alternativa C, se eu aumentar o volume, eu preciso compensar aumentando o número de mols para equilibrar a pressão de equilíbrio.